povo, muito boa tarde. Estamos de volta com mais um Cabeça de Homem Além do Óbvio, dando seguimento à série O Homem e o Sexo. Eu quero esse mês desmistificar um monte de questão aqui com relação a homem, a mulher e com relação a sexo, e a gente trazer o sexo para nossa pauta do dia a dia. E o tema de hoje dentro da série é o homem e a pornografia. É um tema polêmico porque muitas mulheres não estão acostumadas a lidar com esse assunto, apesar de a gente saber que essa realidade ela vem mudando aos poucos, mas na sociedade a questão da pornografia entre casais é ainda um tema delicado que às vezes suscita muitos problemas. E eu trouxe dois convidados maravilhosos aqui para estarem com a gente hoje. Cláudio Carvalho, que é psicanalista, colunista, escritor e é membro da Associação Brasileira da Criança Feliz, Seccional Bahia. Já esteve com a gente aqui em vários momentos e vai explicar para a gente do ponto de vista psicanalítico o que é que Freud pensava da pornografia. Eu até peguei uma frase, uma citação aqui de Freud para falar mais tarde. Dá um alô para todo mundo aí, Cláudio. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metrópole. Um prazer mais uma vez estar aqui. Um assunto picante, como esse, para o horário de meio-dia no domingo, hein? Não, mas a gente tem que trazer a questão do sexo pro dia a dia. As pessoas ainda ficam para falar sobre sexo. Gente, todos nós só estamos aqui porque nossos pais fizeram sexo. Todo mundo só está aí porque as pessoas fizeram sexo. Então, eu acho que o problema está justamente a gente não falar da forma natural e não falar disso tranquilamente, porque o que é que termina virando tabu, virando problema e deixando de ser uma coisa natural. Vai contra a nossa natureza. E o meu outro convidado é o Biratã Espínola. Bira é empresário do ramo de produtos sensuais e eróticos. Ele é distribuidor de uma das maiores marcas, ou maior marca do Brasil. Tem uma loja e tem distribuidor aqui, Bahia e Sergipe. Está acostumado, enfim, com esse mercado e sabe realmente o quanto que ele suscita e o quanto que ele representa. E veio dividir aqui, contar um pouco também da sua experiência, não só como homem, mas como empresário do ramo, pra gente. Dá um alô pra todo mundo aí, Bira. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Cláudio. É um prazer estar aqui e vamos bater um papo aí sobre esse assunto aí que leva muitas dúvidas na cabeça do homem e da mulher também. Pois é. Meninos, eu quero saber o seguinte, liguem pra gente, eu vou dar nossos canais 35055000, 35055000. A gente podem mandar mensagem pelo Zap, agora bota o 9 na frente, é 81553258. 81553258. Vocês também podem mandar mensagem pelo metro1.com.br ou pela nossa página no Facebook, que é o Cabeça de Homem 1. O que é que eu quero saber de vocês, meninos? Primeiro, qual foi o seu primeiro contato com a pornografia? Como foi isso? E hoje, com que frequência vocês veem pornografia? Se é todo dia, mais de uma vez por dia, se são 2 ou 3 vezes por semana? Quero saber por onde, se é por Zap, por internet, por TV ainda, enfim, tá? Ô Cláudio, antes de passar para você, pra gente tratar dessa questão do ponto de vista comportamental, vendo pesquisa assim, ó, o que a gente ouve dizer é que 10 entre 10 homens veem pornografia. A questão do sexo, a gente sabe, sempre foi tida e ensinada de uma forma diferente para o homem e para a mulher. Apesar de, digamos assim, o sentir no corpo, a questão da química, das zonas erógenas, do sex appeal, homens e mulheres sentirem parecidos, apesar de reagirem diferentes por causa dos membros, etc., da parte sexual é diferente, mas nós lidamos com isso de forma diferente. Homem vê sexo de uma forma, a mulher vê sexo de outra, tá? E o homem, desde cedo, ele é estimulado, e sempre foi estimulado ao longo da história, a exercer sua sexualidade, a tocar o próprio corpo. Às vezes ninguém ensina aos meninos, mas os meninos próprios, desde pequeno, começam a se tocar, começam a sentir prazer e começam a se masturbar mesmo. E, enfim, depois vai começando a investigar um pouco mais sobre isso. Sempre, se a gente pegar o pessoal de 30 anos para trás, 40 para cima, a gente vê que as pessoas tinham muito mais acesso com revistas, que tinham acesso a filmes, mas que hoje, com a questão das redes sociais e com o advento da internet, hoje o WhatsApp virou a maior e os sites de pornografia na internet facilitaram e muito o acesso a esse tipo de material. E a gente sabe que o homem acessa mesmo e que isso é uma coisa natural. E eu percebi que os homens acessam mais para a questão ligada do erotismo mesmo e da questão de ter prazer. E as mulheres acham que os homens que veem pornografia porque não estão satisfeitos com a vida sexual do casal, o que não tem nada a ver. Porque homem com homem, quando o casal é homo, já se entende, porque vê a necessidade do outro. Mas quando tem mulher envolvida, muitas mulheres ainda não sabem lidar com essa questão e pensam falsamente que o homem está vendo pornografia porque a cama não está boa. Fala um pouquinho pra gente sobre essa necessidade do homem, da relação dele com a própria pornografia e com materiais eróticos mesmo. Bom, Mayara,
Primeiro, tem um mito de que essa ideia de que o homem, isso tem pesquisa, tudo bem, mas de que o homem pensa muito em sexo, né? Eu acho que hoje homens e mulheres pensam um pouco menos em sexo, ou se pensam ou falam bastante de sexo, praticam menos, né? Essa é uma realidade que a gente alcança na clínica. As pessoas estão muito mais assim na DR, discutir a relação, buscando outras formas de interação no casal do que propriamente a questão erótica mesmo. Tá. Né? Talvez o Biratã possa trazer alguns dados da experiência dentro dessa questão do comércio, né? Em torno desses produtos que tem aumentado, a gente sabe disso, a gente vê. Mas o que eu acho que é importante que se diga, é que não é por uma questão de necessidade que o homem busca. É porque, na sua opinião? É porque o homem, ele tem uma curiosidade, tudo bem, dentro da questão cultural, que está muito mais livre, muito mais liberada do que a mulher. Mas o homem tem uma vida, digamos assim, na sua erogeneidade no corpo. A sua zona erógena é muito limitada ao próprio... Localizada, muito bem localizada. Não é? E mais então, perceptível, então, ainda externa. Ele vai explorar esta mesma zona e de maneira repetitiva. Então, assim, o homem ele é desprovido de uma plasticidade, até nas próprias fantasias sexuais, da própria masturbação, do que a mulher. Uhum. A mulher tem uma possibilidade maior de acessar o corpo, por incrível que pareça, porque ela tem a erogeneidade, está muito mais distribuída no corpo. A relação da mulher com o corpo é completamente diferente. Ou seja, gente, várias zonas erógenas. Várias zonas erógenas, não fica localizada, como você colocou muito bem. E a fantasia feminina é muito mais plástica e muito mais rica do que a fantasia do homem. Será? Consultório diz isso, Consultório diz isso, sim. É porque as meninas estão mais reprimidas, então, do ponto de vista do exercer, ao longo da história, acho que por estarem reprimidas aí, ó, a fantasia ganha espaço. Sem dúvida, tem muito a ver, a gente vai falar sobre isso ainda. Ok. Ô, Bira, eu tô com convite na linha. E é um ouvinte amigo nosso. Eu vou dar, que é meu colega aqui da rádio, Castro, Antônio Castro. Alô, Maiara, tudo bom? Castro! Obrigada, você é o responsável por esse rapaz que está sentado aqui do meu lado hoje. Parabéns para você pelo programa Albiratã, a Hot Bahia. Você vai ter hoje um patrocinador daqui para frente, tipo A, entendeu? Pois VIP, que é estamos Biratã, fechando com eles, com a Hot Bahia, com a Ritual Sex Shop. Isso. O programa agora você vai ter prêmios de kit de sedução, vai ser uma loucura. E vou dar uma dica aí para o homem no meio do sexo aí, esse mês do sexo, o tema que é o sexo, não é isso? O homem e o sexo. Isso, qual é a sugestão que eu vou dar? Os casais, namorados, casados, procure a Hot Bahia que você vai apimentar a relação. Eu disse a ele, quando eu conheci ele, eu falei, olha, eu já sou cliente da sua loja, eu e meu marido. Eu também, inclusive, além de ser amigo meu, fizemos aqui uma feira em 2005, uma feira sensual, que ele deu show lá, né? Você me falou, agora deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar. Qual foi o seu primeiro contato com a pornografia e como foi isso? Minha filha, acho que eu tinha uns 16, 15 anos, né? Eu sempre gostei disso aí, de participar, entendeu? Gosto, inclusive, eu sou a favor do sexo apimentado, para não cair na rotina, um sexy shop, fantasia, usar uma fantasia. Sou a favor disso aí, para não cair na rotina. Me casei, separei, mas sou a favor disso aí. E vem cá, mas foi por revista, foi por filme, foi como, Castro? Na época, não tinha muito, não tem o que tem hoje, né? Era Lógico. mais revista, tá? Hoje tá tudo aberto, né? De canal, de filme, de tudo, né? Então tá muito, hoje tá bem mais fácil, né? A gente quer saber se foi por revista. Foi revista, foi filme, foi como, Castro? Você já nem lembra mais. Eu acho que nem lembro, tem tanto tempo, né? Eu nem lembro mais. Amor, obrigada pela sua participação, viu? Parabéns pra você pelo programa e a Bira aí. Parabéns, Bira aí. Um abraço. Obrigado, amigo. Nante tá aqui brincando, dizendo que ainda naquela época a revista era preto e branco. Não, estou vendo, o que é isso? Mas esses meninos aqui hoje estão demais. Valeu, Maiara, um beijo. Obrigada, um beijo. Bira, como foi o seu primeiro contato com a pornografia? Eu acredito que tenha sido através de revista. Revista, naquela época, né? A gente tinha mais acesso a essa mídia gráfica, né?
Então, filme era uma coisa muito difícil, cara, você tinha que, né? Papai não ia dar dinheiro fácil a gente, então as revistas, filmes nacionais também, eu morava em Roma, né? Então a gente tinha, assim, eu sou da época da Dama da Lotação, com Sônia Braga. Nossa, eu devo ter assistido aquele filme umas 18 vezes. E íamos, assim, de turma, né? E ficávamos separados um dos outros para poder cada um fazer a sua masturbação. Na realidade, você ia no cinema. Com as suas questões As suas questões, não tinha jeito, cara, não tinha jeito. Mas o Cláudio falou um negócio interessante, que eu acho uma coisa bem interessante, que o homem, ele tem realmente a zona erógena dele mais fácil de ser localizada. A mulher, com todas as quantidades enormes de zonas erógenas, o homem lida mais fácil com a coisa do toque desde cedo. A mulher parece que demora muito mais, né? De descobrir as zonas. Ela precisa às vezes ter uma ajuda médica. O homem, acho que é mais fácil para o menino, né? Vamos falar menino e menina. O menino, ele descobre muito mais rápido, porque às vezes não é nenhuma coisa sexual. O menino tem uma ereção por um toque no membro, né? E ele até se assusta que ele não sabe o que é isso, né? Se eu estiver errado, você me corrija, Cláudio. Ele não sabe o que é isso e depois ele vai descobrindo o que é. E eu acho que a mulher, por ter o órgão totalmente interno, né? E ela, a depender da educação dela, ela começa a travar mais. E aí a coisa você lida mal com a coisa do toque. No meu negócio, eu tenho visto uma coisa bem interessante. Bom, minha loja tem 19 anos, então eu tenho um pouquinho de bagagem. Eu comecei a loja, você tinha 100% de frequência feminina. Um homem entrar na loja? Uau! Nunca. Meus amigos diziam que não iam na minha loja porque eles eram homens, tinha ereção e não era viado. E assim não precisava, ou seja, não precisava de produtos para estimular. Eu sou macho. Não, essa é a cultura do macho. Eu ia na minha loja, não. Eu não sou. Eu tenho ereção normal. Eu sou um homem ativo. Na sua loja vai quem não funciona mais. Então isso é interessantíssimo isso. Hoje, para retratar uma coisa atual, hoje você tem uma frequência hoje de eu acredito que 60% mulheres, os outros 40% eu já tenho casais, homens, casais de todos os tipos, né? Homens sozinhos, entrando, conversando com as consultoras nossas, dizendo, poxa, eu quero dar um presente à minha mulher, eu briguei em casa, não sei como é que eu vou chegar em casa hoje, me ajude aí, eu preciso chegar para poder amaciar a esposa e tal. E assim, a procura de coisas para agradar a ela, o que não acontecia, porque a mulher que ia com esse intuito. Adorei! E vem cá, as meninas costumam consumir o que mais lá, as mulheres? A gente tem a linha que você inicia num sex shop, quando uma pessoa procura, dependendo da causa, né? Se você está com um problema de aquecer a relação e apimentar, fazer algo diferente, sempre as nossas consultoras indicam para você começar pelo cosmético. É mais fácil, né? É mais fácil de inserir no casal, né? Quando a pessoa quer comprar um vibrador, uma prótese, a gente tem um cuidado de falar com essa cliente que ela tem um cuidado para inserir isso no parceiro. Tem que conversar antes para poder não trazer um efeito contrário ao que ela quer. Para não ter resistência. Não ter resistência. Então, tem muitas opções para a gente ir brincando com a imaginação e fazendo a coisa divertida e gostosa. Com certeza, com certeza. A gente está com o Marcelo de Cajazeiras na linha 2. Olá, Marcelo. Boa tarde, Princesa dos Domingos. Tudo jóia? Boa tarde. Boa tarde, os convidados. Quero saber de você. Qual foi o seu primeiro contato com a pornografia? E 2, com que frequência você vê hoje? Sex shop é ótimo, né? Eu acho. É ótimo. Quem quiser que não aproveite. Eu tô aproveitando. Eu acredito. São 2 perguntas de uma, por favor. Tá. Eu acredito que foi aos 13 aninhos, viu? Aquela brincadeira de papai e mamãe, de médico, as coisas, entendeu? Quando eu era pequeno, aí foi o meu primeiro contato, entendeu? Agora a pergunta aí aos convidados é o seguinte, 2 perguntas em um, rapidinho. Tá. Como é para que a pessoa que foi abusado ou abusada esquecer esse trauma? E a outra pergunta, qual é a idade, se existe essa idade limitada para que a mulher vá para o quarto, ou seja, para a cama com o seu parceiro, seu esposo, e esqueça aquela de que
já estou com determinada idade, não posso fazer mais isso. Existe data exata ou qualquer tempo onde tenha um orgasmo, um prazer, a satisfação, pode ser liberada? A pergunta é essa. Vai lá, Cláudio. Puxa, questão um pouco. Bom, primeiro em relação ao trauma, tem na Vulgata da psicologia se diz que falar do trauma sempre é bom. Às vezes não falar é bom. Então não existe uma regra geral e às vezes um trauma ele pode ser esquecido, ele pode ser até falando sim, você vai ao terapeuta, fala e você pode dar um outro sentido àquela experiência traumática. Muitas vezes o trauma ele é na fantasia, não aconteceu de forma real. A maioria dos casos que a gente conhece, né? É assim que Freud descobriu, ele passa da teoria do trauma para a teoria da sedução, que todos os casos relatados não condiziam com a realidade, né? Você teria um número enorme de pedófilos e de pais pedófilos na época, né? Então, a questão do trauma, ela pode ser esquecida, como ela pode ser esquecida por não ser falada, pode ser esquecida porque foi falada e você faz uma catarse, você pode fazer uma ressignificação daquele trauma. A outra questão da idade, não tem hoje mais a idade, né? Cada vez menos a idade. Eu tenho visto que pessoas a partir de 60 anos de idade, homens e mulheres, a idade é sempre uma boa desculpa, né? Porque sempre está cedo ou sempre está tarde. Então, a questão da idade é uma barreira que está sendo transposta hoje, até pela possibilidade que a farmacologia possibilita aos homens hoje, não é? A possibilidade dos cosméticos para as mulheres, com os óleos, né? Os lubrificantes, é muito mais uma questão da fantasia. Então não tem uma idade para... Agora, claro, para começar, como é que a gente vai pensar a idade para começar? Também não teria como você prescrever, você dizer qual seria essa idade para começar, né? Agora, se começa hoje, sem dúvida, um pouco mais cedo, não é? E também se faz de uma maneira mais espaçada, que é isso que é interessante. Uma coisa que é importante, duas coisas, Marcelo. É interessante que quem tem um trauma e que está com a questão não resolvida, procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, que são profissionais da área do comportamento. Isso é fundamental, porque se isso está afetando a vida da pessoa e a relação casal, é importante a gente ter esse cuidado. E a outra coisa é importante ter em mente que as mulheres, a partir dos 50 anos ou quê, elas entram no período de menopausa. E a menopausa, do ponto de vista químico do corpo, ela interfere e gera inapetência, ou seja, falta de apetite sexual. Então, às vezes, a mulher acha que é desinteresse, o marido interpreta isso como falta de amor, mas é apenas a questão química do corpo falando mais alto, a biologia do corpo falando. Mas hoje também, com a busca de um profissional, de um médico, que ela vá ao ginecologista, etc., ela pode resolver essa questão de falta de apetência ou de apetite sexual pela questão da menopausa. Então isso é importante, que às vezes os homens não se tocam, a menopausa ela vem antes da andropausa, acomete muitas mulheres e aí gera aquela falta de desejo, e as mulheres que já não são, quer dizer, não eram antes, hoje está mudando também, tanto dadas ao sexo assim como o homem, vai deixando pra lá como se fosse uma coisa normal. Mas não é, porque atrapalha a vida do casal, tá? Lá na loja tem esse tipo de cliente que de idade madura e que mulheres, né, que procuram muito a loja com o objetivo, primeiro que na idade madura a lubrificação diminui. Sim, né? normal. E aí a gente tem as consultoras para passar produtos e clientes que ficam fiéis aos produtos, que são produtos realmente de muita qualidade. E surtem efeito prático. Surtem efeito prático, né? E além de substituir ou adicionar a lubrificação natural dos produtos, também tem produtos que acabam aumentando o apetite sexual. Isso é muito legal, né? Então, assim, acho muito legal quando começa essa procura de pessoas assim maiores, mulheres de 60 anos, homens de 60 anos, porque hoje a população está envelhecendo mais, né? E com mais qualidade, né? Sim. E acontece que a vida sexual está se prolongando. E isso se reflete nas visitas às lojas. Isso é muito interessante. Qual é o crescimento, digamos assim, nos últimos 5 anos, mais ou menos, de sua loja, ou nos últimos 10 anos? Tem mais ou menos uma crescimento média? De venda? De venda. Hoje a gente está experimentando aí um crescimento aí anual, em média, de 8 a 9%. 8 a 9%. Vamos lá, de 10 anos atrás para hoje, qual foi? Nossa. A diferença é grande. A gente experimentava números aí em torno de 2 a 3%.
Uau! A diferença é muito grande, é muito grande. Meninos, liguem pra gente, eu quero saber qual foi o primeiro contato de vocês com a pornografia. Se a pornografia ajuda na hora do sexo, se ela excita mais. E também com que frequência vocês usam pornografia. Os nossos telefones são 35055000, tem o zap 981553258, tem a nossa página no Facebook Cabeça de Homem 1 e o portal metro1.com.br. Liguem pra gente, tá? Ó que dado interessante. O Brasil é o segundo país do mundo que consome mais pornografia, tá? Brasil e Filipinas que lideram os rankings. As mulheres veem muita pornografia, 24% da média mundial das mulheres veem pornografia. Mas, detalhe, elas procuram por algumas coisas específicas. Elas procuram mais, na verdade, nesses ambientes, situações que reflitam, que mostrem o prazer feminino. Então, procuram muito a questão de sexo oral, massagens, procuram a questão de ejaculação feminina, além de homens gays e lésbicas, para ver de repente como os homens gays fazem entre si, né? Ou descobrir o que é que o homem gosta na cama. Agora, uma outra questão interessante aqui que eu dei uma pesquisada também é que tem um psicólogo e psicoterapeuta, Alessandro Isabella, que ele fala que homens e mulheres enxergam o sexo de formas distintas, atribui valores diferentes ao sexo e que às vezes cada um coloca no outro a expectativa do sexo como ele vê. Então, muitas mulheres, elas também, pela nossa própria educação, elas não estão muito familiarizadas com conteúdo pornográfico. Então, quando elas costumam flagrar o homem vendo conteúdo pornográfico, termina sendo aquela coisa, que absurdo, ele não está satisfeito na cama, eu não estou satisfazendo ele. Só que isso, meninas, não tem nada a ver. Os homens crescem simplesmente aprendendo a se tocar, aprendendo a se dar prazer. E pra gente dar prazer ao outro, a gente tem que primeiro se dar prazer, descobrir o que é o prazer, saber como é bom, como não é, o que é que excita a gente, o que é que não excita. E aí, como é que você vai dar prazer ao outro se você nem sabe o que é que você gosta? Então, primeiro é o prazer nosso, depois o prazer do outro. Então, para os homens, isso é a coisa mais normal do mundo. Imagine se a gente crescesse como a gente lancha todo dia, os meninos todo dia se tocando, experimentando. Isso pra gente é uma coisa tão natural e pra eles é natural. Só que não existe uma educação voltada para a questão sexual, nem do homem nem da mulher. Para mim, isso tinha que ser matéria escolar, isso tinha que ser uma coisa conversada. A partir de 6, 7 anos, o que é que a gente fala para as crianças? De 4, 5, de 11, 12, de 13. Então, assim, a gente tem que saber como conversar sobre sexo e o que introduzir em cada idade, para que isso fique cada vez mais uma coisa natural, como é e como deve ser, mas que ainda é tabu. Mas eu tô com Renata da Paralela na linha 3. Olá, Renata. Caiu. Cardoso de Lauro de Freitas na linha 2. Olá, Cardoso. Caiu também? Meu povo, voltem a ligar pra gente. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que foi. Mas liguem de novo que a gente tá aqui. E pra quem tá ouvindo a gente em outras cidades, na verdade, em outros estados, perdão, horário de verão, Salvador não tem horário de verão, Bahia não tem horário de verão. Então, lá, 1h da tarde, aqui sempre aos domingos, meio-dia. Renata voltou. Olá, Renata, tudo jóia? Alô, boa tarde, minha gente. Como é que tá todo mundo? Eu Alô? bem, e os meninos? Tudo ótimo. Graças a Deus, falar de putaria, né? Fica todo mundo com os para-brisas acesos, né? Além do que já é. Podemos falar de tudo, mas só vamos olhar o horário. Vamos Amém. falar com mais complacência. Tá bom, vamos ser breve. Diga, amor. Nayara, sou eu, Renata Slane. Lembra que eu tenho ligado pra você há muito tempo atrás? Você, Renata, eu tô com a garganta péssima, não tô falando bem. Não, é isso que eu ia dizer. A voz eu não reconheci, eu sou boa de voz. Mas é porque eu tô... Não, essa não é a minha voz. Deixa eu falar a você. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha só. Você vê pornografia? Entrevistados, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho 47 anos, meu namorado tem 25. Ok. Ele é louco, alucinado por mim. Olha só. Até então, assim, eu digo que no nosso corpo existe uma chama de fogo louca, maluca, que eu nunca vi na face da terra. Nas mulheres? Em mim, eu Ok. tô falando a pessoa de Renata Ok. e a pessoa do meu namorado. Então, até então, eu nunca tive necessidade de usar nada, que eu digo que a nossa química é mesmo da carne, Uhum. tá? É normal isso. E quais os riscos que vêm a correr, né? Porque a proposta dele é casar, né? Porque ele realmente, ele tem mostrado que me ama loucamente. O que pode vir a ocorrer futuramente, porque eu sou 22 anos, mais velha que ele, apesar de não parecer tanto, né? E que isso pode vir a atribuir futuramente. Vou passar aqui pro psicanalista. Vai ser Cláudio Carvalho a responder isso. Dá para prever, né? Prever a gente não Não pode. tem como prever. Você veja a companheira de Adriana Calcanhoto, faleceu com 74 anos de idade. Adriana Calcanhoto tem 40 e
2005, parece. E outro caso mais recente na mídia, da atriz Suzana Vieira, que tem 72 ficou um tempão com aquele menino, 5, 7 anos, com Sandro Cardoso, né? É isso, exato. Assim, ó, o que é bom pra você ver? Primeiro, vocês veem se vocês têm objetivos comuns, se conhecerem melhor, darem mais tempo pra convivência, pra ver de forma prática, nas questões do dia a dia, como cada um vai reagir e se comportar com relação ao outro, porque amor, relação é construção. A gente vai no primeiro momento pela paixão, aquela coisa louca, mas amor é construção, tá? E eu acho importante que aos poucos vocês vão se conhecendo e vendo realmente essa questão de afinidade. E Cláudio quer complementar alguma coisa. O que pode acontecer não é com a idade, é o casamento. Que o casamento pode ser um fator, a depender de como vai levar a história do casamento, pode ser um fator de diminuição da libido. Vai lá, Bira. E o casamento também não é só cama. É bem importante isso. Sim. A coisa social. Se vocês vivem bem com relação à sociedade, né? Essa diferença de idade não atrapalhe nada, e tentar fazer com que não atrapalhe nos próximos anos, que a tendência normal é o envelhecimento de vocês. Então, assim, se a relação não pode ser só cama. Que bom que cama é ótimo, mas ela tem que ser um todo, né? E esse todo é importante. Certíssimo, certíssimo. Um anônimo na linha 3. Boa tarde. Oi, boa tarde. Diga. Olha só, esse assunto, em toda época, sempre foi tabu. Essa senhora que acabou de ligar aí falou de putaria. Isso é um assunto de educação. Sim. De própria pessoa. Eu sempre fui a favor de jovens, adolescentes falar isso. E é tanto que nós estamos numa era que o sexo começa cedo. Não é isso? Nunca teve tanta cena de sexo e sexo tão fácil aí à torta e à direita, mas esse assunto continua sendo tabu porque as pessoas não sabem como conversar e como lidar com ele, de forma natural e tranquila. Como foi seu primeiro contato com a pornografia? Caiu. Ricardo de Itapuã, na linha 2. Olá, Ricardo. Alô, boa tarde. Boa, tudo jóia? Tudo beleza. Melhor agora, falando com vocês. Que ótimo, Deixar diga. uma boa tarde aí pra vocês aí. Vamos lá, meu filho. Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho 43 anos de idade. Sempre gostei de mulheres mais velhas, entendeu? E tô com dificuldade para encontrar uma pessoa, tô à procura de uma pessoa aí de 50, de 45 para cima aí, para um namoro. Como é que eu vou do seu telefone, por favor, no ar? Ai, meu Deus, entra lá na nossa página no Facebook, porque senão eu vou ter que abrir uma como é o nome, coluna aqui de Cupido. Entre lá na página do Cabeça de Homem no Facebook e diga, se descreva, eu sou fulano de tal, não sei o quê, tô procurando uma moça assim, para um relacionamento sério. Vai ser ótimo. Um beijo grande. Eu vou ter que ir para os intervalos comerciais. São 2 minutinhos. Fiquem com a gente, que a gente volta já falando sobre esse tema, o homem e o sexo, como o homem se relaciona com a pornografia. Beijo, até já. Olá, meu povo. Estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio. Esse mês a gente está fazendo a série O Homem e o Sexo, e o tema de hoje é o homem e a pornografia. Para quem chegou agora, meus convidados são Cláudio Carvalho, psicanalista, escritor e membro da ABCF, e o Biratã Espínola, empresário do ramo de produtos eróticos e sensuais, dono da Hot Bahia, Hot Flowers, distribuidor aqui, e da Ritual Sex Shop, que está começando a ser o nosso patrocinador. Então, a partir de agora, a gente vai ter muitas coisinhas aqui apimentadas e muitos sorteios de brindes em breve para todos vocês. Mas, gente, vamos lá. Uma coisa importante é: os homens enxergam, pelo que a gente fez de entrevistas e pelo que a gente pesquisou, que enxergam mais a questão mesmo da própria pornografia como um passatempo, que é ligado muito à questão da excitação, da fantasia sexual. E como a gente falou um pouco antes do intervalo, não tem nada a ver a questão da pornografia com a questão do sexo em si. Inclusive, foi muito engraçado, porque eu peguei uma pesquisa aqui que alguns homens foram explicando como eles formaram a opinião dele sobre sexo a partir da pornografia. E que aí tinha, eu aprendi mais sobre sexo com a pornografia do que com a educação sexual. Ou seja, não existe educação sexual, a verdade é essa. Não existe. Pois é, hoje a gente tem o quê? Os homens falam que é assim que faz, as mulheres são muito poucas as mães que conversam com as filhas. Eu comecei, inclusive, a ter pedidos de pais e mães me perguntando: Mayara, como é que eu vou conversar com minha filha? Eu sou homem, a mãe não conversa, como é que eu vou conversar com minha filha de menos de 14 anos sobre sexo? E uma amiga minha dizendo que ela tem 2 filhos homens, que que o pai não conversa e que os meninos perguntam a ela coisa e perguntam já sabendo. Imagine, um menino de 8 anos, minha mãe, é verdade que para o homem e a mulher ter filho,
o homem coloca o pinto dentro da cocota da mulher? Ela ia responder que não? Se ela respondesse que não, o que aconteceu? O menino já sabia. Ele ia perguntar a outra pessoa, ou ia procurar na internet e ainda ia descobrir que a mãe mentiu e vai dizer, minha mãe tá mentindo por isso sobre o quê? Aí já começa tudo errado. Então, assim, hoje os meninos descobrem mais cedo do que a gente descobria. A internet tá aí, gente, pra tudo e todo mundo. Então não adianta esconder. A solução é a gente conversar. Agora também as mulheres precisam aprender a lidar com essa questão. E eu acho que isso passa muito por vocês. Sim. Os homens têm que conversar com a mulher sobre sexo. As mulheres têm mais vergonha, hoje isso está mudando, já tem muitos casais que vêm juntos, vários filmes, inclusive eu recebi várias mensagens. Eu vejo junto com minha mulher, às vezes eu vejo muito mais sozinho, mas às vezes vejo com minha mulher, que excita antes de começar o sexo, etc, tá melhorando, mas eu acho que a mulher ainda tem muita repressão do ponto de vista sexual, ainda tem uma certa vergonha. E cabe ao homem ajudar a mulher a quebrar esses tabus, a quebrar essa vergonha e aos poucos conversar. O que significa para ele a masturbação, o que significa o sexo, por que ele vê ou não vê pornografia, se ele quer ver sozinho, às vezes, se vai querer ver junto. Então eu acho que passa por a gente começar a desmistificar isso e introduzir isso no assunto do dia a dia. E vocês que são pessoas bem relacionadas, você que tem vários clientes atendendo, ele que tem vários clientes do ponto de vista prático na loja, são pessoas multiplicadoras que a gente pode ajudar nessa questão. Comecem conversando sobre sexo com suas companheiras. Antes de passar para vocês, Lucas de Periperi na linha 3. Olá, Lucas. Caiu. Edson de Cosme de Farias. Olá, Edson. Boa tarde, Mayara. Tudo jóia? Tudo tranquilo. Diga, meu filho. Olha, é o seguinte, a revista VIP, se eu não me engano, de agosto ou setembro do ano passado, fez uma matéria excelente sobre a pornografia. Excelente mesmo. Sim. Agora, sabe o que é? O problema é o seguinte, que, por exemplo, eu no meu caso, eu tenho 56 anos, certo? Sim. Aí minha vida, assim, sabe que adolescente é muito curioso. Sim. Então naquela época, assim, década de 70, tudo mais, ela tinha censura. Aí, tudo, veja bem, na verdade, a minha opinião é a seguinte, o especialista aí pode muito bem falar, a pornografia, ela muitas vezes funde a cuca das pessoas. Você vê, por exemplo, você ia numa locadora, você pegava um filme pornô, quer dizer, porque existe a pornografia, existe o erotismo, que é bem melhor, entendeu? Digamos assim, você ia numa locadora, aí você pegava um filme pornô, aí você via aqueles atores com aquele pênis enorme, 40 minutos de relação, tudo isso fundia a cuca. Então o adolescente e tudo mais ia pensando que o normal era aquilo ali, isso aí prejudicava muito a vida sexual das pessoas, tá entendendo? Inclusive essa matéria da VIP, excelente demais. A repórter entrevista um ator pornô, ele fala assim, pergunta qual era o melhor sexo pra ele, ele falava assim, o melhor é aquele que eu faço em casa mesmo com minha mulher, tá entendendo? Então tudo isso aí, eu achei que na verdade ela trouxe muitos transtornos para a vida, porque você pensava assim, o normal era você ter um pênis grande, é você ficar aquela brutalidade assim, sem preliminares, 40 minutos. Porra, a Sociedade Brasileira de Urologia diz que o pênis normal de um homem, 14 centímetros em ereção do Brasil, 90%. Então, digamos assim, no meio de 300 candidatos a ator, eles escolhem um daqueles que tem um pênis grande, tudo mais. Então, você cresce vendo aquilo, achando que tudo aquilo é normal, tudo mais. Isso aí traz um prejuízo enorme. Eu tenho certeza que o psicanalista vai falar sobre isso. Agradeço. Inclusive, quero dizer a você, ano passado, quando a gente trouxe o doutor Antônio Pedreira aqui, que é médico, psiquiatra e terapeuta, que ele falou, a vagina da mulher tem 8 centímetros. Então, dificilmente você vai ter um pênis de um adulto de 8 centímetros. Então, ela é elástica e o pênis ele é feito para se acomodar na vagina da mulher. Então, dificilmente um pênis de um homem adulto não vai satisfazer a mulher. Então, a maioria das mulheres gosta de um pênis normal. Existem aquelas que gostam de um pênis maior, mas a maioria, quando é grande demais, reclama que incomoda. Então, o que realmente é importante, eu já disse isso aqui, é ter pegada na hora do sexo. E as preliminares são importantes para as mulheres. Mas essa fala que você trouxe, Edson, foi super interessante, porque eu vi isso aqui na pesquisa. Muitos homens dizendo que eles viam pornografia e viam filmes, e que eles achavam que o normal era aquilo, e que quando partiam para a vida real, não era nada daquilo, e ficava sem saber se estava certo ou errado, e que depois que eles iam crescendo, que eles viam que era normal. E detalhe, apesar de os homens se juntarem para ver pornografia juntos e para dizer, olha isso, olha aquilo, nenhum costuma conversar na idade da adolescência com seus colegas para dizer as suas dúvidas, as suas inquietações, as suas inseguranças e seus medos. Só começa a conversar nos 20 e poucos, quando já fez bastante, já está mais adulto, mais seguro.
Então essa sua questão é importante e por isso que eu digo que a gente precisa ter uma educação sexual, inclusive para o homem, e o homem acha que não precisa sim, porque tem homens que começam a se masturbar e de uma hora para outra, não, até então não tinha a questão do esperma, e sai o esperma e toma susto, que eu já li, pô, o que é isso, achando que é alguma doença, alguma coisa. Outros que acham que tem que ter o pênis daquele tamanho, tem que ter um desempenho enorme como nos filmes pornôs. Mas homem hoje sabe, o pessoal mais adulto, com tanta coisa disponível, sabe que uma coisa é o sexo pornô e outra coisa é o sexo na vida real. E todo mundo prefere na vida real. Vamos lá, meninos, o microfone é de vocês. Bom, eu acho que nosso candidato aí que ligou, tá certo. Existe essa coisa da diferença do erotismo, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o erotismo. Eu acho que os filmes pornô não são educativos, não são mesmo, né? Eu acho que a gente gosta de sexo, o sexo real mesmo, e que o que Mayara falou é certíssimo, né? Não tem essa coisa de tamanho de pênis, não é fundamental. Não é fundamental. O importante, né, nessa coisa da iniciação sexual, né? E o tema da gente é o homem com a pornografia. É porque pornografia, na realidade, no passar dos anos foi mudando de sentido a coisa, né? Sim. Mudando de sentido. Porque o objetivo é que é natural, né? Que você chega a uma idade e você começa a se interessar pelo sexo, né? É natural do corpo, né? O importante é que você consiga lidar bem. A falta da educação sexual realmente é uma coisa agravante. Se a gente conseguir mudar isso nos dias de hoje, melhorando esse assessoramento aos jovens, a gente realmente vai ter uma vida muito mais saudável sexualmente. Porque essas deturpações que existem hoje, com a coisa de você assistir filme, com você viciar, e o jovem, às vezes, sem orientação, ele começa a mergulhar naquela coisa, a fazer essa viagem e comprometer todo o social. Né? Porque na realidade, você pode ter uma namoradinha e você pode deixar aquela coisa acontecer naturalmente. O sexo vem naturalmente. Então, é importante essa vida, a coisa acontecer naturalmente para os casais, porque fica mais saudável. Né? Infelizmente, a internet hoje te dá muitas informações e acaba você não conseguindo filtrar muito as informações, e aí você acaba deturpando. Mas a coisa não é por aí. Mas até por uma falta de orientação. Antes de passar pra você, deixa eu ouvir Renata na 3, pra não cair. Olá, Renata. Oi, meu amor, deixa eu falar rapidinho. Diga. Foi muito pertinente o comentário dos entrevistados. E antes de qualquer coisa, eu quero ressaltar o seguinte: a minha vida sexual é muito bem resolvida. O meu namorado tem 25 anos, ele é novo realmente, mas é um cara que faz faculdade, tem a vida dele, já tem um carro, paga a faculdade, trabalha. Quando tem reserva com um tempinho, ainda vai ajudar o pai na empresa. Outra, o de mais importante na nossa vida é a minha relação com a família dele. Me adoram. Meu sogro, minha sogra, meus cunhados. Sou muito bem vista na família. Sou uma pessoa, assim, muito querida. Para mim, é o de mais importante. E outra coisa, a nossa relação é muito recheada de conversa, aconselhamento e entendimento, respeito acima de qualquer coisa. Que bom, então eu acho que essas coisas são importantes, que vão até ajudar você na tomada de decisão mesmo do que quer. Isso é um fato, assim, a gente não se casa só com a pessoa, a gente se casa também com a família, né? E quando a gente já tem uma melhor relação com a família, isso já ajuda a nossa relação bastante. Agora, se a gente tem problemas com a família, isso também dificulta pra caramba. Então pense direitinho, vai de pessoa para pessoa mesmo. O que é que você acha, Cláudio, dessa questão? Você acha que a pornografia, ela atrapalha mais, ou a pornografia na vida do homem, que ela atrapalha mais a vida do homem, ou que ela ajuda mais no desenvolvimento sexual? Eu não sei se atrapalha ou se ajuda, assim, é difícil, né? Porque a forma como cada um vai se relacionar. Eu gostei muito do que o ouvinte, o Edson, falou, você vai fazer a separação de erotismo com pornografia. Sim. Porque uma das coisas que pode acontecer é você, inibido por algumas coisas que você viu no filme pornográfico, você se retrair para uma... Lacan, que foi um grande psicanalista francês, chamava a masturbação de o gozo do idiota. Não porque a pessoa fosse um idiota, porque o idiota é aquele que se relaciona com ele mesmo. Então ele se fecha numa relação com o próprio corpo e ele não abre para uma relação com o outro, né? Uhum. Ele fica na relação bem narcísica. Não que a relação com o outro seja narcísica também. Mas
Quando o Edson falou sobre a questão da década de 70, que existia uma certa repressão, que isso criava uma dificuldade, eu acho que o risco de se falar em educação sexual é a gente pensar que o sexo em humanos é algo que pode ser levado como uma coisa natural. Não é? O que organiza, de certa forma, o desejo, a libido, o interesse pelo sexo é uma curiosidade que nós temos. Se o esclarecimento chega antes da curiosidade, o que pode acontecer é você curto-circuitar, de certa forma, os caminhos para se chegar à fantasia, porque sexo no humano é fantasia. Mas, Cláudio, não tem informação que substitua a prática. Ô, Mayara, eu quero pegar rapidinho. MM já tá na linha. MM tá na linha, né? Mas pegando só um gancho aí, essa questão da fantasia, inclusive, hoje tem um site que compara-se, entre aspas, com o YouTube, que bonifica a pessoa que tem o vídeo mais visto. Mas esses vídeos que estão sendo publicados, eles não mostram penetrações, apenas barriga para cima, ou seja, você vê e entende o que você quiser com aquilo ali e mostra que, na verdade, o que as pessoas que buscam por esse tipo de conteúdo estão mais preocupadas com as características da fisionomia e não da penetração em si. É a fantasia, na verdade. O que Isso, aquilo te estimula. pegando esse foco o homem gosta muito mais de ver uma mulher, no início, aquela mulher que está sugerindo um monte de coisa que ele já fica imaginando, do que logo de pronto começar a ver um monte de mulher nua. Então, a sugestão, vai que eu tô com o meu... Uma coisa rápida. A Playboy, agora dos Estados Unidos, está fazendo uma mudança editorial que vai tirar, a partir de 2016, um nu frontal. Por quê? O que é que o editor-chefe disse? Acabou com a fantasia. Não, pelo contrário. É esse que é o grande lance de marketing. O nu frontal acabou com a fantasia. Exatamente. Um pouco com a fantasia. Então, o que é que eles estão fazendo? Não, qualquer jovem hoje com smartphone, ele tem acesso a um filme pornô, ele tem uma videoteca ali com milhares de mulheres, milhões de mulheres. O que é que eles estão fazendo? Eles vão voltar para a imagem da insinuação, que é o que é interessante, e eles esperam com isso aumentar o número de leitores, né? Porque é um caminho inverso, não é aquela coisa do explícito, né? É uma coisa da insinuação. Que vai demais para um lado não serve, o bom é o caminho do meio. Estou com o meu colunista Maurício Magalhães na linha. Boa tarde, MM. Olá, Bahia, aqui tá 15 graus, tá uma delícia, tudo nublado, São Paulo ideal. Até para falar desse assunto do tema de hoje, né? Quem tá na bancada? Cláudio Carvalho, psicanalista. E o Biratã Espínola, empresário daqui da Bahia, um dos maiores do ramo de produtos sensuais e eróticos. Opa, boa bancada de hoje. Olá, salve, companheiros, vamos lá. Salve. Ó, primeiro ponto, assim, olha, esse tema é feio, né, pornografia, mas assim, isso no campo da fantasia, do erotismo, vamos separar essas semânticas das palavras. Eu acho que talvez o tema indutivo de hoje é muito em relação à fantasia, ao erotismo, afinal... nós somos humanos, não somos animais que reproduzimos apenas o sexo como reprodução, né? Eu acho que na vida de qualquer pessoa a fantasia e o erotismo, isso no homem é fundamental. Assim, quando você pensa na perspectiva de hoje, de um tema muito mais livre, na liberdade de discutir, assim, o vibrador é um ponto de pornografia, de fantasia, de erotismo, e tantas outras coisas que a gente vê. Ao contrário, eu acho que o estímulo à fantasia, o erotismo, é maravilhoso para quem exerce ou para quem apenas sonha, mas é fundamental, inclusive, nas relações de dois ou de mais, inclusive, eu acho que deixa a gente na plenitude do sexo. O sexo é vida, como já dizia o Boston Medical Group, né? Então, eu acho que essas questões, inclusive esse tema, está sendo discutido hoje, domingo, às meio-dia, 1h da tarde, numa rádio com enorme audiência, é absolutamente sensacional, assim, inclusive na busca de quebrar esses preconceitos que no passado eram terríveis no ponto de vista das relações, como isso era velado e isso trazia prejuízos psicológicos assim ad eterno. Então, assim, eu exerço e imagino que vocês também essa liberdade da fantasia e do erotismo. Eu acho que ela é fundamental na vida de qualquer pessoa ou de qualquer casal. Então, faço aqui a apologia para que exerçamos a fantasia e o erotismo. É livre, é lícito e é maravilhoso. MM, obrigada. Semana que vem o homem é prostituição, viu? Opa, esse é mais delicado. Mayara, me liga, vambora. Beijo, bom domingo. Beijo. Gente, temos que encerrar. Eu preciso dar alguns avisos. Eu gostaria que vocês deixassem
O que é que vocês gostariam de falar sobre esse tema? Um recado final, pensem, e depois a gente vai voltar em outros temas com vocês aqui. Quer dar um recado final? Eu acho que o recado que pode se dar num tema como esse é que homens e mulheres se permitam a fantasia e respeitem a fantasia do outro. Um respeite a fantasia do outro a partir de uma diferença. Ótimo. Ótimo. Porque assim, que a mulher compreenda se o homem tiver essa necessidade, ela não tiver e vice-versa. Mas que essa compreensão passe pelo valor da diferença. Que não espere no outro que ele responda como você imagina que ele vai responder. Excelente. Bira. Eu vou falar como um empresário do mercado erótico e eu sempre levantei uma bandeira na minha empresa. Eu sempre linkei minha empresa a nível de publicidade e tudo de eventos, sempre assim, uma bandeira positiva, linkando sempre a desmistificação do mercado erótico. E nesse momento que a gente linka com essa bandeira de desmistificar, a gente quer chegar a passar para os clientes que a ida ao sex shop não é uma coisa feia, não é uma coisa ruim. Você vai lá, você vai procurar brincar no seu casamento, na sua relação, apimentar a sua relação, dando assim diversas opções de brincadeiras, de coisas diferentes, porque na realidade o casamento, a relação é que é importante. Então se você se permite a você brincar, a você erotizar, a você fantasiar, você vai solidificar a sua relação, você vai ser mais feliz, e sexo é mais do que 50% na relação. Então faça com responsabilidade, com criatividade, com respeito, com amor. Isso é que é importante. Com certeza. Obrigada, Bira. Quero mandar um beijo aqui para Marcelo Gonzaga, Tamassa Maio, temos convidados. Lucas Virgens, que colocou aqui que a introdução dele na pornografia foi através do pai. Ele, que ótimo. Ozaná, que disse que vê sim, que vê com a esposa e que é ótimo e que apimenta um pouco antes do sexo. Assim, gente, eu quis hoje, lógico que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes a pornografia pode ser usada de forma equivocada e errada, como tem pornografia infantil, como pode estimular um mercado de tráfico de mulheres. Mas eu quis falar hoje da importância da pornografia na relação. E para a mulher entender que é normal e natural para o homem ver pornografia desde novo e interagir com isso. E que ela não crie neuras na cabeça achando que o homem está insatisfeito na cama, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele convive com os dois lados de forma legal. Talvez se a gente também fosse estimulada desde cedo a lidar com a nossa sexualidade, a se tocar, a se descobrir, a experimentar, também a gente tivesse esse mesmo movimento com mais ou menor intensidade, não sei, mas as mulheres hoje procuram também mais pornografia, vem muito que a gente viu aqui de acordo com essa pesquisa do www.fatosdesconhecidos.com.br, quem consome mais pornografia, homem ou mulher. Tem também uma pesquisa dizendo que a pornografia ela é benéfica para a vida sexual do homem. Alguns cientistas pesquisaram com 280 homens na faixa dos 20 anos e perceberam que aqueles homens que viam mais pornografia, eles tinham mais ereção do que os outros, a taxa, na verdade, porque eles ficavam mais estimulados, se lembrando, pensando que o homem pensa, na verdade, ele se excita, né? Então a pornografia, ela é benéfica. Agora, é a gente tudo saber o meio termo, saber o limite das coisas. Que você não pode querer substituir a pornografia pelo sexo, uma coisa pode ajudar a outra, tem que ter um momento das duas coisas, da gente ter o sexo com o casal, com o parceiro ou com os parceiros, e o sexo, um momento só com a gente, que é um momento de solitude, solitário, para experimentar mesmo, e que a gente procure entender, conversar mais sobre sexo, converse sobre sexo com sua companheira, com seu companheiro, os homens ajudarem as mulheres a desmistificarem um pouco isso, a saírem da coisa da vergonha, do ficar sem graça, ou de achar que é errado, que é pecado, porque crença é ilógico, a mulher segue, acha que aquilo é errado, por quê? E não para refletir, porque ela aprendeu que é assim. Tá? Semana que vem a gente continua a série O Homem e o Sexo. O tema da semana que vem é o Homem e a Pornografia. Quero avisar para vocês que a gente está começando um movimento chamado Movimento Juntos pela Saúde do Homem, que nesse primeiro momento eu vou focar na saúde sexual do homem para fortalecer o movimento Novembro Azul. A Sociedade Brasileira de Urologia Regional Bahia está nos apoiando. Nós vamos fazer uma campanha grande aí durante o mês de novembro, tá? Estamos fechando com alguns times de futebol, com alguns esportistas. Vamos fazer uma pedalada no dia 15 de novembro, em local ainda a ser definido. Quero pedir aos meus ouvintes, quero todos vocês na rua, todo mundo vestido de azul. Vamos ajudar e quero
chamar as mulheres. Mulheres, vamos ajudar nossos homens. A gente precisa cuidar deles. Os problemas sexuais deles são problemas nossos. Porque se eles não estiverem bem e a gente não ajudar eles não vão estar bem com a gente. Se o casal não estiver bem, os filhos não vão estar bem. Vamos ajudar os nossos homens, ok? Maridos, companheiros, pais, irmãos e filhos. Mas depois a gente conversa. E aí, quero saber de vocês, se o programa pra você foi bom pra você, hoje o Cabeça de Homem? Então entre na nossa página, curtam a nossa página e semana que vem a gente se encontra. Beijo, fui!